Fala galera, aqui é o Felipe e o texto de hoje, a reflexão de hoje está no capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 36. Acompanhe comigo a leitura. E rogou-lhe um dos fariseus, para Jesus, no caso, que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, no caso Jesus, assenta-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa do fariseu, levou o vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugar-lhes com os seus cabelos e beijar-lhe os pés e ungir ele os pés com unguento. Quando isto viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se esse fora profeta mesmo, bem saberia quem é a mulher que tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E disse-lhe, no caso, Simão: dize, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500, outro devia 50. E não tendo com o que pagar, perdoou os dois, a ambos. Aí Jesus vai perguntar: dize-me, pois, qual deles vai amar mais? E Simão responde dizendo: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, no caso Jesus: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela, Jesus olha para a mulher e diz: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus olha para a mulher e diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. No versículo 36, a gente vai ver que um fariseu, este de boa, de condições financeiras boas, ele faz uma festa e convida Jesus para essa festa. Talvez no intuito de conhecer mais esse Jesus. Afinal, Jesus era aquele cara que fazia sinais mirabolantes. No versículo 37, a gente vai ver que aparece um outro personagem, que é uma mulher. Essa mulher, ela não era convidada. Ela era provavelmente uma mulher adúltera, que tinha uma vida de promiscuidade, uma vida imoral. E essa, sabendo que Jesus ia estar na casa do Simão, a qual chamou Jesus para a festa, ela prepara, sabe o que? Um vaso de alabastro com unguento.
E essa mulher que não é convidada, considerada intrusa, ela tem um objetivo: entrar na festa e por detrás da mesa e direto para Jesus Cristo. Provavelmente ela tem escutado as palavras de Jesus que diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o que ela fez? Ela foi até Jesus e, chorando, começou a regar-lhe os pés. Ela começou a encharcar o pé de Jesus de lágrimas. Logo depois, ela enxugava com os cabelos e beijava os pés de Jesus sem parar. E aquele óleo que ela havia preparado, sabe para que era? Era para ungir os pés de Jesus Cristo. No versículo 39, a gente vê que o próprio fariseu, o dono da festa, ele estranha aquela mulher. E ele vai dizer: se esse cara fosse profeta, realmente ele ia saber que essa mulher, quem toca, é uma pecadora. Esse versículo nos mostra que, de fato, aquela mulher não era convidada, e fala também que Simão pensou. Alguns textos vão dizer que ele falou consigo mesmo, ou seja, ele pensou. E Jesus, que sabia disso, sabia da intenção de Simão, propôs uma parábola. E logo esse fariseu Simão aceita. Diz, mestre. Jesus vai dizer que existia um cara que tinha duas pessoas que devia a ele. Um devia 500, outro devia 50. Mas o que Jesus vai deixar claro aqui é que todos dois não tinham com que pagar. E Jesus vai contar essa história justamente para trazer uma lição para este homem chamado Simão. Jesus vai dizer da seguinte forma. Voltando ao versículo 42, Jesus vai dizer, ou melhor, vai dizer, a partir do versículo 42, vai dizer que nenhum dos dois tinha como pagar o seu credor. O que foi que o credor fez? Perdoou todos os dois. Aí vem a pergunta crucial. Olha só como Jesus é inteligente. Ele vai fazer o próprio Simão responder com a sua própria boca. E aí, quem é que vai ficar? Quem é que vai amar mais? O que devia mais ou o que devia menos? E Jesus atentamente vai ouvir a resposta de Simão. Olha só o que Simão diz. Parece que é aquele que mais perdoou. Aí sabe o que Jesus vai dizer? Julgastes bem. Jesus vai dizer essa palavra julgastes bem, por quê? Muito simples. Porque Simão leva em consideração aquela mulher como uma pessoa pecadora, e o fato de Jesus estar conversando com ela, para Simão é como se Jesus não fosse um verdadeiro profeta, ou aquele a quem ele dizia que era o Messias. Mas Jesus vai dizer algo interessante. É como quem quer dizer: olha, o primeiro julgamento não foi legal. Mas aí Jesus vai contar essa história, e depois de Simão concluir um raciocínio lógico de que quem mais deve, mais grato fica, mais ama, aí ele vai chegar à única resposta, que é a quem deve mais, esse fica mais grato. Aí Jesus vai dizer: agora tu jogou bem.
Antes de falar do versículo 44, é importante entender que naquela época, lavar os pés era algo cultural da época. Quando a mulher do dono da casa não poderia lavar os pés, quem fazia isso eram os servos do dono da casa, como um sinal é, de boas-vindas, de hospitalidade. E ainda mais naquela época, quem andava de sandália nas terras empoeiradas da Palestina ficava com os seus pés sujos e quentes. Então, ao chegar em determinada casa, lavavam-se os pés deles e beijavam no rosto para demonstrar que o dono da casa estava feliz com a visita daquela pessoa. Será que Simão vai receber Jesus da forma correta? Vamos ler o versículo 44. E voltando-se para aquela mulher, disse para Simão: Tu tá vendo essa mulher? Entrei na tua casa e tu não me deste água para lavar os meus pés. Nem isso tu fizeste, o básico, o cara que tu convidou. Mas esta mulher não para de lavar os meus pés com lágrimas. Detalhe, e enxugar com os cabelos. Ainda na cultura, a gente percebe, como eu falei anteriormente, eles davam ósculos. É cultural do judeu dar ósculo, que é beijo no rosto, para dizer para aquela pessoa: olha, seja bem-vinda. Mas nem isso Simão fez. Mas a mulher, desde que chegou, não parou de beijar os pés de Jesus. Como sinal de hospitalidade, ungia-se a cabeça do convidado com óleo. Simão não fez isso, mas essa mulher ungiu a cabeça com óleo. Ou melhor, ungiu os pés de Jesus com unguento. No versículo 47, a gente vai ver que aquele que devia mais era justamente aquela mulher. Aquela mulher que devia muito, mas depois de ter sido perdoado, o crédito da qual ela não poderia pagar, ela ficou muito grata. E o próprio Simão havia concordado com Jesus Cristo que quem deve mais é mais grato, ama mais. E Jesus está dizendo: essa mulher tinha muitos pecados. De fato, aquela mulher tinha muitos pecados, mas ela se arrependeu. E no final, sabe o que foi que Jesus disse para aquela mulher? Os teus pecados te são perdoados. O que eu acho mais impactante é que você lê todo o texto e você não vê essa mulher dizer nada. Ela não quer mostrar nada para ninguém, para que as pessoas possam olhar para ela e dizer: nossa, ela faz isso, que lindo. Não, ela não está interessada. Ela está interessada em amar Cristo. Ela não espera por nada, ela vai e faz. Ela não diz nada, ela vai e faz. E aqui a gente vê que Jesus, ele fala algo que só Deus poderia falar: perdoar pecados. É tanto que as pessoas que estavam na festa, elas se escandalizaram. Elas diziam assim: quem esse cara pensa que é? Que até pecados perdoa. Mas Jesus, não interessado nisso, pois o que realmente interessava para Jesus era que aquela mulher recebesse os perdão de seus pecados, embora fossem muitos.
ela olhou para aquela mulher e disse: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. O interessante dessa história é que é bem verdade que existem pessoas que pecam mais, é os que devem 500, vamos colocar assim. E existem pessoas que pecam menos, mas o que há de interessante é que na história nenhum dos dois poderia pagar o que devia 500 e o que devia 50. Se os dois não pagam, os dois seriam punidos, seriam condenados. Mas o credor, que é Jesus, a gente vai ver que ele vai e perdoa os dois. Não interessa a situação que você esteja, se direcione a Cristo, tenha fé e receba os perdão de vossos pecados. Valeu, galera. Só uma reflexão. Fica na paz. Valeu.